falou sobre uma verdade que se encontra em 1 Coríntios 13, 22. Ele diz assim: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Irmãos, é tão interessante que esse texto vem na sequência de 1 Coríntios 13. Vocês se lembram do que fala lá em 1 Coríntios 13? Então vamos fazer um teste de EBD aqui. Vocês estão lembrados que fala em 1 Coríntios 13? Olha, puxa a orelha. Fala sobre a excelência do amor, né? O amor é benigno, é paciente. Aí depois dele fazer aquela descrição toda do amor, ele fala o seguinte: isso é o ideal. Ele está falando que aquele amor, já pensou o amor que não é invejoso? O amor que não é sofredor? Que não arde em ciúmes? Que maravilha, né? Que seria. Por isso que ele vai na sequência, no último texto lá de 1 Coríntios 13, 12, 22, ele fala que a gente está vendo um enigma, algo ainda que não é real, mas é um ideal. Então ainda nós não vemos toda essa realidade. Ah, mas eu gostaria de ter esse amor. Quem não gostaria de ter esse amor maravilhoso, né? Transbordante, como fosse lá no 1 Coríntios 13. A gente vive essa realidade. A jovenzinha aqui, que representou na dança, falando sobre o caminhar, né? E nós estamos, como o apóstolo Paulo diz, nós estamos prosseguindo, nós estamos caminhando, ainda com enigma, olhando no espelho e vendo a imagem. Porque quando Deus fez todo o ato criativo de Deus, e tudo foi acontecendo numa sequência planejada, e tudo foi acontecendo de muito, muito bom, e aí Deus olhou aquilo tudo e ele falou: agora vamos fazer o homem, que vai ser a nossa imagem e semelhança. Fez o homem, e aí veio depois a outra sequência. Se vocês pegarem Gênesis, tem uma sequência atrás da outra, explicando como é que foi o ato criativo de Deus. Aí alguém vai dizer assim: ah, mas será que foi assim mesmo? Não tem esse negócio de Big Bang? Que história é essa? Antes, a gente tem que entender o seguinte: o que está contido lá naqueles primeiros capítulos de Gênesis é o suficiente da revelação para nós. É o suficiente que Deus deixou para a gente entender o seu plano de criação. Yeah.
era o restaurador. Porque Jesus, na sua completa figura, né, de humano vivendo entre nós, ele era Deus, o presente na nossa vida, ele cumpriu tudo aquilo que era para ser determinado. O problema do casal que nós vimos lá foi a chamada desobediência. Eles tinham uma ordem, eles sabiam como é que eles iriam viver ali naquela ordem, e eles quebraram a ordem. Então, o problema daquele casal é o problema de muitos de nós a vida toda. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa clínica, tem uma endocrinologista que tinha que acompanhar algumas pessoas que eles passam séries de saúde, e ela falava: Wanda, olha só, esses pacientes têm pouca adesão ao tratamento. O que é adesão? Chega lá na consulta, o médico aqui, ó, que é o meu marido também, passa a receita, e aí sabe o que as pessoas fazem com as receitas? Bota na bolsa, bota na gaveta, não toma remédio do jeito que é, ou então pega o antibiótico lá da vizinha. Parece que nós temos essa natureza em nós de romper, de quebrar uma ordem. Você fala com uma criança dessa aí, Flaninho, ó, não faça assim. O que ele vai lá fazer? Ele faz exatamente aquilo que você não poderia ter sido morto logo de início ali, teria acabado todo o plano de Deus. Mas o plano de Deus se aconteceu. Quando Jesus chegou, no primeiro momento do seu ministério, já havia o seu primo João Batista. Jesus chegou até ali para ser batizado. Ele tanto não entendeu que ele recusou. A Bíblia fala que ele se recusou a batizar o próprio Jesus. Que era ele que dizia: como que eu vou te batizar, né, se eu preciso de ti? Aí o que Jesus fala lá? Você batizar? Ela não, né? Mas brevemente, você deseja ser batizada? O que é o batismo? O batismo representa a nossa morte para este mundo e a nossa vida para a eternidade. É um momento de renascimento. Então Jesus estava se submetendo a isso aí e mostrando que ele, até nisso, ele era submisso. E ele se submeteu, mostrando, dando exemplo, né, de como ele como Por quê? Quando Jesus começou o seu ministério, o correio de lá, né, não era o celular, não era a mídia, não tinha telefone, né, era pouca das pessoas. E aí as pessoas lá em Jerusalém, em Samaria, naqueles lugares como lá de Nazaré, que está fazendo algo extraordinário, está curando pessoas, está curando cegos, está curando aleijados, né? E aí, onde Jesus passava, a multidão se apresentava. E essa mulher que está no chão aí, que história interessante. O único nome dela ali é chamada a mulher do fluxo hemorrágico. O que é o fluxo hemorrágico? As crianças que não fiquem com vergonha do que eu vou falar. Mas a mulher, diferente do homem, ela menstrua quando chega o período dela menstruar, não é? Tem um período lá menstrual, e hoje a gente vai lá, hoje eu não preciso mais, até minha esposa me quando eu falo isso, que eu já estou na menopausa, eu não preciso mais nada disso, não preciso lá na farmácia comprar, né, os absorver, nada disso. Estou falando isso por quê, gente? Para vocês terem ideia do que é você ficar 12 anos com o fluxo hemorrágico. Não, gente. Uma coisa é hoje, outra coisa é no tempo de Jesus. Desde o Velho Testamento, as mulheres sempre foram desprezadas, e muito mais quando elas estavam menstruadas. A sinagoga não conseguia fazer nada pela população. Jesus curava, Jesus alimentava. Esse homem que está atrapalhando a gente aqui, ele daqui a pouco vai se declarar rei. Era esse o problema ali daquela época. Então, esse homem, porque a sua filha está doente. E a sua filha estava tão doente que estava prestes a morrer. E ele ficou também sabendo, igual essa mulher, que Jesus estava ali. E ele foi se aproximando de Jesus, dando jeito, porque aí, como chefe da sinagoga, ele podia chegar até lá. Enquanto essa mulher estava ali rastejando. Essa aqui é a filhinha do Jairo. Aí pode voltar de novo lá. Então, eu achei isso fantástico. Uma mulher sem recurso nenhum, já tinha acabado todo o seu dinheiro, e ela botou na mente dela: se eu apenas tocar neste homem, eu vou ser curada. Ela colocou isso no coração dela. E o Jairo, quando foi se aproximando de Jesus e tentando falar com Jesus, ele também chegou com o texto pronto. A Bíblia fala claramente: eu vou chegar lá e vou falar: Senhor, toque na minha filha, vamos ter na minha casa, Senhor, chegue lá, vamos conversar com a minha filha, porque se você chegou lá, se eu tocar nela, ela vai ser curada. Olha aí a primeira restauração. Aquela mulher, que nem a gente sabe o nome dela, Jesus deu uma identidade àquela mulher, porque ela havia tocado nela, porque dele havia saído poder. Ele restaurou a dignidade daquela mulher, porque sabe
Mas aí Jesus vira agora a atenção, depois que houve aquela restauração, agora vamos para sua casa. Aí, gente, com 18 anos, ela frequentava o templo. Gente, eu vou falar uma coisa aqui, mas é que veio do coração. Isso é um comentário, né, de um dos estudos que eu estava fazendo sobre a figura dessa mulher corcunda. Gente, 18 anos ela estava naquela igreja. E fala que ela era possuída. Por que ela ficava corcunda? Porque fala que o espírito mal possuía aquela mulher. E durante 18 anos, ela naquela situação, ela frequentava o templo, porque o templo era dividido por partes. O templo era dividido em partes, e ela tinha a parte das mulheres, ela ia lá no templo. Quantas vezes muitas pessoas estão vindo nos templos e não estão sendo contemplados em seus problemas espirituais, em seus problemas físicos, em seus problemas financeiros, porque a gente não está muito prestando atenção. Isso também é para chamar a atenção nossa. Nós precisamos ser restaurados nisso aí. Porque se Deus declarou que não é bom que o homem esteja só, você aqui como igreja, como coletividade, não está aqui para sentar no banco, não. Você foi trazido aqui para trazer bênção para Deus. De repente você não tem problemas, mas tem pessoas aqui que têm problemas. E a gente precisa ficar sendo despertado por isso. Essa mulher ficou 18 anos, ela renegada, ninguém falava, ninguém se dirigia para ela. E quando Jesus entrava no templo, vários textos falam que Jesus ia ao templo, desde os seus 12 anos de idade, quando ele foi esquecido lá pela família dele, né? Ele ia ao templo, ele conversava com aqueles homens, e Jesus tinha curado para ir ao templo. E no texto fala que quando passa por ela, ele chama filha de Abraão, você está curada. Gente, que coisa fantástica. Ele passou e viu aquela mulher ali, e ele falou logo da necessidade dela. E falou que, o texto fala que ela ficava tão encurvada, que ela não tinha nem como olhar para Jesus, de tão encurvada que ela estava. Isso é para mostrar, gente, que o pecado nas nossas vidas, mesmo pecado espiritual, mesmo eu gosto muito da área da psicossomática, e eu gosto de conversar com as pessoas, chegar para as pessoas, aí chegou uma senhorinha lá da recepção, chegou assim, me aproximou, eu chamo doutora Banda, posso trazer alguém aqui para o atender? Mas eu estou aqui para isso, olha, por que não? Não é porque ela é daqui de Camboriú, e aqui a gente só tem as pessoas da região. Não, faz o seguinte, então, ela tem um cartãozinho, né? Aí eu faz o seguinte, eu saio daqui sempre volto de uma hora, ela vem de meio, eu fico esperando, ela vem, a gente vai pensar. Aí ela veio, era uma jovem senhora, e ela literalmente, tipo assim, curvada, sabe? Veio, sentiu muitas dores, e ela teve muita dificuldade para sentar, e ela foi relatando a história dela. Ela estava usando um dia já estava usando fralda geriátrica. Por que ela estava usando fralda geriátrica? 30 e poucos anos. Porque ela sentia tantas dores que ela estava tendo mais controle urinário. E ela relatou todo um problema espiritual. Eu fui assim, na hora, porque a gente como psicólogo, você fala para você, a gente não lida com essa questão espiritual. Até o Conselho Regional de Psicologia, eles ficam de olho nisso aí na gente. Aí eu conversando com ela, e eu na minha visão, eu falei assim, olha, você está me relatando, eu posso orar por você? Aí eu pedi, orei por ela, e eu disse, eu queria que você voltasse. Ela falou mais 2 ou 3 vezes lá. Gente, o que ela relatou, ela passou por um problema dentro do seio da família do esposo, um problema muito grave, assim, de falta de amor. E eles queriam realmente que o casamento dela acabasse. E procuraram um terreiro, né, aquelas coisas de terreiro, e foi feito um trabalho, assim, tá? E o entendimento que eu tive, assim, olha, foi feito um trabalho para você, você vai lá, busca fazer o trabalho contrário. E ela era uma pessoa que tinha fé, mas ela precisava ser restaurada na fé dela. Então Deus me oportunizou de encontro com aquela mulher. Mulher samaritana, então, aí que o negócio pega, gente, é difícil. Por quê? Porque os samaritanos e os judeus, eles não tinham bom trânsito. E engraçado que eles eram da mesma linhagem. Os samaritanos, qual era o problema do judeu? Porque o judeu, além dos 10 mandamentos, eles foram criando tanta lei, lei para isso, lei para aquilo, lei para isso. E eles se achavam extremamente justificados pela lei. Eles eram justos, né? Eles eram os bambambãs. E eles achavam que os samaritanos eram relapsos. Os samaritanos eram desobedientes, não viviam em idolatria. Então, eles se justificavam. Eles achavam que eles eram mais importantes do que os samaritanos. E houve um rompimento muito grande entre o pessoal da Samária e o povo de Judá. Por isso que eles não se ficavam, como diz assim. E no momento de peregrinar
estava com seus discípulos, ele teve sede. E na Samaria tinha vários poços. E era por volta de meio-dia, e aí os discípulos foram providenciar comida, e quando Jesus foi até o poço, e nisso uma mulher se aproximou. E Jesus começou a conversar com ela e pediu água. Achou estranho, como pedindo água? Você é um judeu, eu sou um samaritano. Ela começou naquilo ali. E aí Jesus foi conversando com a mulher. Olha só, enquanto aquela mulher lá era tratada como um esporro político, que era frutos de sangue, a outra lá, aquela menina, né, essa procura por conta de demônio, uma questão espiritual presente, agora tinha preconceito racial. Mas Jesus foi além do preconceito racial. Não era só o problema dela ser de Samaria e ele de Judá. A questão ali é que ela era uma conhecida, por que ela estava ao meio-dia? Você imagina você meio-dia tirando água do poço? Alguém imaginou isso? Alguém já passou por isso? Tirar água do poço? Muita gente já fez isso, né? Mas procura as melhores horas do dia, mais fresquinho. Por que você não vai meio-dia? Por que ela ia meio-dia? Porque ela era conhecida na região. Todo mundo sabia da história dela. E aí ficou como se Jesus... mas Jesus é um bobinho, né? Jesus não sabe quem é essa mulher. Jesus sabia quem era aquela mulher. Jesus sabia toda a história daquela mulher. Foi revelando e trazendo. E começou com a história besta de água. Se você tomar da minha água, jamais terá sede. É verdade. Vocês já viram João 3,16, que muitos sabem de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Gente, eu acho incrível isso aqui. Os encontros mais inusitados, mais diferentes, a gente tem teologia toda. Essa teologia que Jesus ensinou para essa mulher, porque Deus procura verdadeiros adoradores, ele ensinou para a mulher que era considerada prostituta. E Deus falou uma verdade, Jesus, através de Jesus ali, falou uma verdade espiritual para aquela mulher. O João 3,16 foi dito para Nicodemos, um dos chefes da sinagoga. Ele queria saber como que ele iria nascer de novo. E aí Jesus falou, toda aquela conversa falou sobre João, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus foi filho unigênito. Ou seja, toda a conversa com Jesus vai trazer um tipo de restauração para a nossa vida. Muitas vezes nós estamos precisando, eu, por exemplo, nasci dentro da igreja. Estou prosseguindo, eu falo que estou como o apóstolo Paulo. Todo dia a gente está prosseguindo nessa caminhada. Estou no meu jardim, vocês estão no seu jardim. Coisas, como falou há muito tempo, por muito dos seus profetas. Então, nós não sabemos o nosso tempo. Mas hoje é o dia do Senhor, é assim que a Bíblia diz. Se hoje é o dia do Senhor, você tirou um tempo hoje para orar, para cantar, para louvar, porque hoje é o dia do Senhor. Então, enquanto há tempo, nós temos que estar nos apresentando para que Deus continue restaurando as nossas vidas. Vamos lá. Agora política, todas essas questões políticas do mundo afora, e nós precisamos orar para que Deus faça entendimento. Para que eu não estou fazendo campanha política não, tá? Mas eu estou pedindo que vocês orem. Orem para o Brasil e que Deus dê discernimento a todos nós aquilo que é o melhor. Porque por enquanto a gente está assim, ó, vendo. E mesmo que a gente veja como enigma, ainda não é totalmente revelado a glória de Deus, nós já podemos experimentar aqui. E quando perguntaram para Jesus onde está o seu reino, ele falou que estava no meio de vós. É aqui que Jesus está. É aqui no nosso meio que Jesus está. E já podemos experimentar quantas vidas foram restauradas. Deus vai dizer, pelo amor de Deus, que lança fora todo medo, toda vergonha, toda depressão, toda doença, tudo Deus lança. Lê lá em o Sermão do Monte, do tratamento que Jesus nos dá, e que Deus abençoe cada vida de vocês aqui, tá bom, queridas? Esse é o meu recado. Creia na restauração, lembre do seu jardim, todo dia se apresente lá, tire um tempinho para cuidar do seu jardim, que Deus abençoe. Essa mensagem de Deus, as graciosas têm uma coisinha para te entregar. Vocês são graciosos? Obrigado. Obrigado por tudo. Outras oportunidades, né?